Ministério da Saúde palestino confirmou mortos nesta quarta-feira em um bombardeio israelense contra a faixa de Gaza. Na Cisjordânia ocupada, as forças do Estado judeu mataram 2 palestinos acusados de atirar contra soldados no norte do território. Escalada de tensão na Cisjordânia ocupada e na faixa de Gaza nesta quarta-feira. Forças israelenses e militantes de Gaza trocaram tiros na fronteira, renovando a violência mortal um dia após os ataques israelenses que mataram 15 pessoas no território palestino. O exército de Israel anunciou em um comunicado que bombardeou infraestruturas de lançamento de foguetes da organização terrorista Jihad Islâmica na faixa de Gaza. Os militares acrescentaram ainda que dispararam contra pessoas que se dirigiam a um ponto de lançamento de foguetes na cidade de Jan Yunis, no sul do enclave. O Ministério da Saúde palestino confirmou que houve vítimas. A investida israelense foi contra-atacada por disparos de foguete a partir de Gaza contra o Estado judeu. O exército de Israel informou em um breve comunicado que as sirenes de alerta soaram nas cidades de Ashkelon e Sderot, próximas à fronteira com o enclave palestino. Também nesta quarta-feira, as forças israelenses mataram 2 palestinos no norte da Cisjordânia ocupada. O exército afirmou que respondeu à agressão de 2 homens que abriram fogo a partir de um veículo contra soldados israelenses. Desde o início do ano, 125 palestinos morreram no conflito israelense-palestino. De acordo com o balanço baseado nos números oficiais divulgados pelas duas partes, também morreram 19 israelenses, 1 ucraniano e 1 italiano no mesmo período. Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que a situação migratória será caótica por um tempo depois que expirarem as restrições da era da Covid-19 no fim desta semana. O presidente americano Joe Biden disse que a situação migratória nos Estados Unidos será caótica por um tempo depois de expirarem as restrições da era da Covid-19 no fim desta semana. Passei quase 1 hora com o presidente mexicano hoje. Estamos fazendo tudo o que pudemos. A resposta é que ainda não sabemos. Conseguimos uma cooperação impressionante do México. Também estamos no processo de abrir escritórios na Colômbia e outros lugares, onde alguém em busca de asilo pode ir primeiro. Vai ser caótico por um tempo. A afirmação foi feita quando Biden respondia a perguntas sobre se o seu governo estaria preparado para um aumento do fluxo de pessoas que entram do México quando expirarem as normas conhecidas como Título 42. Essas regras chegam ao fim na noite da próxima quinta-feira. Os Estados Unidos fazem os últimos preparativos para a possível chegada de milhares de imigrantes a partir da próxima sexta-feira. As normas do Título 42 foram ativadas durante a pandemia e tornaram quase impossível solicitar asilo na fronteira com o México. Biden também disse que um calote dos Estados Unidos sobre a dívida não é uma opção. O democrata se reuniu com líderes do Congresso na Casa Branca para tentar aumentar o limite de endividamento do país. Democratas e republicanos não conseguem chegar a um acordo sobre o aumento do teto, que é indispensável para que o país honre com seus pagamentos, evite um default, pague os salários de funcionários públicos, as pensões e seus fornecedores. Acusado pelo príncipe Harry, caçula de Charles III, e por outros famosos por coletar ilegalmente informações sobre eles, o jornal britânico The Mirror pediu desculpas nesta quarta-feira. O príncipe Harry, de 38 anos, que mantém relações conturbadas com a família real britânica, trava uma guerra contra a imprensa sensacionalista de seu país com uma série de ações judiciais. Desta quarta-feira, o jornal The Mirror pediu desculpas na abertura de seu julgamento em Londres. O jornal é acusado por Harry e outros famosos de coletar ilegalmente informações. A audiência desta quarta-feira foi contra o Mirror Group Newspapers,
que publica o The Mirror Sunday Mirror e o Sunday People. O Duque de Sussex também processou o editor do Daily Mail e o News Group Newspapers, que publica o jornal The Sun. O julgamento contra o Mirror Group Newspapers no Supremo Tribunal de Londres deve durar algumas semanas. O grupo é acusado de escutas telefônicas. Além de Harry, outros famosos, como a integrante do grupo Girls Aloud Cheerio, o ator Rick Tomlinson e o ex-jogador de futebol Ian Wright, entraram com ações judiciais neste caso. Em documentos divulgados no início da audiência, o Mirror Group Newspapers admitiu que havia algumas evidências de coleta ilegal de informações. O grupo se desculpou e prometeu que tal conduta nunca mais será repetida. No entanto, a defesa negou as acusações de interceptação de mensagens de voz ao rejeitar algumas acusações, afirmando que os fatos alegados eram antigos demais para serem julgados. As denúncias referem-se ao período de 1995 a 2011. A empresa de leilões Christie's respondeu às críticas e pedidos de suspensão pela venda de um lote de uma austríaca, cujo marido tinha ligações com os nazistas. Centenas de joias pertencentes à austríaca Eide Horten foram a leilão neste mês em uma venda organizada pela Christie's, que várias organizações pedem que seja suspensa devido aos laços do marido da falecida milionária com os nazistas. O centro Simon Wiesenthal, ONG, conhecida por rastrear criminosos de guerra nazistas foragidos, se opõe à venda, porque Helmut Horten, marido de Eide, construiu a fortuna na Alemanha durante o regime de Hitler, do qual era simpatizante. A Christie's sabe da história pregressa do Sr. Horten e tomamos muito cuidado em considerar essa venda. Fizemos por causa da fundação e a Christie's sabe que todos os lucros vão para a caridade. As caridades são de proteção da criança e bem-estar, pesquisa médica e acesso às artes. A Christie's está separadamente fazendo uma doação significativa para educação e pesquisa sobre o Holocausto. Então acreditamos que, no fim, os procedimentos para a venda vão fazer o bem e é essa a razão pela qual decidimos pegar o projeto. Uma das principais atrações do leilão de 700 joias que pertenceram a Eide Horten, morta em 2022, é um anel Cartier, com um valioso rubi de 27 quilates. O preço da aliança é estimado entre 15 e 20 milhões de dólares. Muito bem, após o intervalo você acompanha. Santos afasta zagueiro acusado de participar de esquema de manipulação de resultados para favorecer apostadores. Corpo da cantora Rita Lee é velado por milhares de fãs no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. O RB Notícias volta daqui a pouquinho.